Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em dois exemplos, os túmulos servem para exemplificar o que pode ser bonito por fora e que todos nós sabemos que é só podridão por dentro. É exatamente por isso que nós construímos túmulos. É por isso que nós sepultamos ou enterramos os mortos, para que a gente não tenha que conviver com a podridão do processo de putrefação dos corpos, da decomposição dos corpos. Então nós os escondemos e podemos fazer túmulos, sepulturas bonitas por fora. Então este exemplo é muito bem dado. No primeiro exemplo, se refere a uma comparação com a gente, com o nosso exterior e o nosso interior. Hipócritas, quer dizer fingidos, falsos. Por fora uma coisa, por dentro outra. Será que nós, religiosos, nós católicos, cristãos, temos coisas bonitas por dentro? Será que o nosso coração tem de sobra para nós, para embelezar o nosso interior e para embelezar também o nosso exterior, para os outros inclusive? Ou será que na verdade nós temos beleza apenas por fora? Nossos sentimentos são muito maltratados. Nós não cuidamos do nosso coração, não cuidamos da nossa mente, só pensamos bobagem. Pior ainda, se o que tiver por fora for exatamente para esconder o que tem por dentro. Então, esse abismo entre o interior e o exterior não pode existir. Isso no primeiro exemplo. No segundo exemplo, se fala dos túmulos dos profetas. Que nós fazemos os túmulos, nós embelezamos esses túmulos, nós canonizamos os santos. Mas, às vezes, fazemos isso sendo pessoas que têm as mesmas atitudes de quem matou os profetas. E então nós embelezamos os túmulos dos outros. Nós bajulamos, fazemos homenagem, mas no fundo não admiramos. Se queremos dar um exemplo muito a propósito, todos nós exaltamos a cruz de Cristo. Todos nós a exaltamos, fazemos o sinal da cruz, falamos do sacrifício de Cristo, mas quantos não? Todos nós. Quantas vezes todos nós somos, na verdade, os seus algozes? Quantas vezes nós temos as posturas de quem rejeitou Cristo? São Paulo, certa vez, dizia: alguns dentre vós agem como se fossem inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o estômago. E São Paulo dizia que se gloriava do Cristo crucificado. Não é possível exaltar a morte
de Cristo na cruz e ser inimigo dela quando ela se refere a nós, quando nós nos colocamos no centro das atenções, quando nós queremos que tudo gire em torno de nós. Toda vez que a gente se ressente com tanta facilidade, toda vez que a gente se revolta porque a gente não tem atenção, porque esqueceram da gente, porque não repararam o que a gente fez de bem, no fundo, nós estamos rejeitando a cruz. Não queremos a cruz de Cristo na nossa vida. Nós falamos da humildade dos santos, mas nós não gostamos de ser humildes. Não nos esforçamos muito por isso, não. Exaltamos a beleza, até exaltamos a figura do santo. Mas muitas vezes nós que canonizamos os santos somos os mesmos que os excomungaram enquanto viviam. Quando excomungamos, quando excluímos também pessoas que estão à nossa volta. Este evangelho não é um sermão moralista de Jesus. Este evangelho é um convite a buscarmos uma conversão interior, para que o nosso exterior seja uma expressão do nosso interior. E neste caso, não será necessário ficar enfeitando, disfarçando. Será necessário abrir o coração para deixar sair aquilo que tem dentro. Rezemos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.